Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou o credenciamento de uma área de pesquisa experimental do Centro Tecnológico da Três Tentos, em Santa Bárbara do Sul. Com isso, o local fica apto a testar e certificar produtos como defensivos agrícolas. Os testes serão realizados durante toda a safra, com aplicações dos defensivos no campo dentro do manejo fitossanitário das culturas, por exemplo, soja, milho, trigo e canola. A gente costuma falar aqui no programa sobre bem-estar animal e também saúde animal, mas é necessária também uma abordagem sobre bem-estar único, que envolve questões relacionadas aos animais, às pessoas e ao meio ambiente. Sobre esse assunto, a MSD Saúde Animal lançou em 2022 uma certificação em bem-estar único e a procura pela chancela cresceu 220% desde então. Vamos falar com Felipe Dalla Costa, que é coordenador de bem-estar animal na MSD Saúde Animal. Tudo bem, Felipe? Olá, Thaís, tudo bem? E você? Que prazer estar aqui discutindo esse tema de bem-estar animal, que tem uma altíssima relevância para o produtor, para os animais e para a sociedade em geral. Quero começar pedindo para explicar o que é bem-estar único. Excelente pergunta, Thaís. Essa é uma dúvida frequente da população sobre o que é realmente o bem-estar único. O bem-estar único corresponde a uma avaliação completa do bem-estar dos animais, das pessoas e da sustentabilidade. Afinal, esses três elos estão intimamente conectados e interagem de forma dinâmica, resultando no conceito do bem-estar único. E como funciona a certificação e trazer esse tema que é mais comum na saúde agora para o bem-estar? O tema de bem-estar animal vem sendo trabalhado dentro da MSD Saúde Animal desde 2015, através do programa Criando Conexões, que é o nosso programa corporativo de bem-estar animal. Em 2021, esse programa foi expandido. Afinal, ele começou em 2015 com manejo de baixo estresse para gado de corte. E em 2021 nós expandimos esse programa para um programa multiespécies, trabalhando também monogástricos, suínos e aves, e demos um passo a mais. Não apenas trabalhamos o bem-estar na fazenda, na propriedade, mas também na indústria, na parte de abate. E isso veio com foco que somos todos partes de uma grande cadeia de produção de alimentos. E o bem-estar animal está conectado com o resultado final da produção de alimentos. E durante toda essa jornada de evolução, a gente teve uma compreensão maior durante a maturação do tema sobre como a gente pode realmente melhorar o bem-estar dos animais. E a gente está completamente ciente de que não há um bom bem-estar dos animais se a gente não fornecer boas condições de trabalho e boas condições às pessoas. Sem bem-estar das pessoas, não tem bem-estar dos animais. E se a gente tiver perdas durante o sistema de criação, como por exemplo, durante um manejo inadequado, onde eu posso ter situações de hematomas ou lesões, a gente perde com a qualidade da sustentabilidade. Afinal, a gente investiu numa produção de milho, soja, tempo, trabalho, recursos naturais e não transformou esse recurso natural em alimento. E isso são perdas de sustentabilidade. E quando a gente envolve a parte do bem-estar das pessoas, a gente consegue ter um sucesso nessa melhoria. E automaticamente, através de um bom manejo, a gente tem pessoas menos estressadas, menos acidentes ao trabalho, durante o trabalho, e isso traz toda uma melhoria para a cadeia na produção de um alimento ético, um alimento que respeite o bem-estar dos animais, das pessoas e seja sustentável na forma do uso dos recursos naturais. Felipe, dá para a gente um exemplo de abordagem em cada um desses segmentos, humano, animal e ambiental? Dentro do programa de certificação, são avaliados mais de 150 critérios de ponta a ponta da cadeia, e eles trazem focos em cada um desses elos, do bem-estar dos animais, das pessoas e da sustentabilidade. Dentro do bem-estar animal, a gente começa a trabalhar o conceito real, o conceito científico do professor Donald Bloom, que traz que o bem-estar do animal corresponde à forma de adequação de cada indivíduo frente aos desafios que ele enfrenta. Ou seja, se a gente fornecer melhores condições, esse animal se adequa melhor e tem um maior nível de bem-estar animal. E para avaliar esse conceito, a gente trouxe a teoria do professor Donald Mello, que é também um outro cientista inglês, onde a gente avalia o domínio da alimentação, da ambiência, da saúde e do comportamento, que juntos interagem para dar o completo estado físico e mental de bem-estar dos animais. Então, cada um desses domínios, a gente começa a inferir
inferir conceitos para que eles interajam de uma forma positiva. Eu posso te dar alguns exemplos. Como parte da ambiência, a gente vê muitas vezes um exemplo mais simples a gente entender, é a questão da temperatura. Se a gente não tiver uma temperatura, uma umidade, uma ventilação adequada, esse animal pode entrar em estresse térmico. Se ele entrar em estresse térmico por um tempo prolongado ou intenso, isso altera o domínio da alimentação, onde esse animal vai consumir mais água e menos alimento. Isso traz prejuízos à produtividade no campo e também à saúde do animal, podendo levar a maiores riscos de enfermidades e até mesmo colapso e morte, né? E aí a gente vê alterações dentro do comportamento e, consequentemente, dentro do bem-estar físico e mental de um animal que ficou debilitado. Então, essa é uma forma de avaliação do bem-estar dos animais que a gente traz dentro da certificação. Na questão de bem-estar das pessoas, são avaliados critérios de treinamentos, capacitações, condições de trabalho, adequações trabalhistas, e muitas vezes a gente descobre que há simples melhorias, como uma maior facilidade até de acesso ao recurso como água, ou até mesmo uma situação que não foi identificada por eles, como uma maior presença de sombra durante a parte que eles fazem o manejo, e isso vem trazendo consequências negativas. Então, dentro dos treinamentos, tudo isso é abordado com foco no bem-estar das pessoas. E ao passar um treinamento de bem-estar animal sobre comportamento dos animais para esses manejadores, isso também traz uma redução no estresse das pessoas. E a gente vê isso em alguns depoimentos. Por quê? Se essa pessoa tem um manejo mais, não está conseguindo fazer o seu manejo de uma forma adequada, tem maior dificuldade de trabalho, isso deixa a pessoa mais estressada. Em alguns dos relatos, eles falam assim: Felipe, esse treinamento mudou a rotina com a minha família. Por quê? Eu chegava em casa cansado, estressado, acabava tendo mais conflitos com a minha família, com os meus filhos, e depois, quando eu aprendi a trabalhar de uma maneira mais calma, mais tranquila, isso refletiu na minha vida pessoal. Então, essa é a parte que interfere, que conecta o bem-estar dos animais com o bem-estar das pessoas. Dentro do tema de sustentabilidade, a gente trabalha o uso dos recursos naturais, sempre com foco em sermos um produtor de alimento. Por quê? Todo esse trabalho de dedicação e uso dos recursos naturais tem que ser transformado em um alimento ético de alto valor biológico para as pessoas. Então, esse é o tema que a gente trabalha dentro do conceito de bem-estar único. E até mesmo a questão de evitar o desperdício, como você falou, afeta a parte da sustentabilidade, né? Com certeza, Thaís. E a gente investe muito em sistemas de monitoramento e registro, onde a gente começa a identificar problemas precocemente e corrigi-los. Então, a indústria já faz um ótimo trabalho e a gente vem para calibrar ainda mais o que já vem sendo bem feito. Em 2019, a MSD começou a trabalhar muito forte questões de tecnologias também, principalmente de monitoramento e identificação no campo, para a gente identificar precocemente possíveis perdas e corrigi-las de uma forma sustentável. Então, a gente vê que todo esse tema, né, não é somente o bem-estar das pessoas, dos animais ou da sustentabilidade. Tudo isso precisa estar integrado dentro de uma visão holística para a gente ter um sucesso e uma boa produtividade. Felipe, agora explica um pouco sobre como funciona a certificação, a parte documental e auditoria. Exatamente. A gente trabalha dentro do desenvolvimento de uma jornada de certificação, onde a gente inicialmente apresenta o programa de certificação para que toda a empresa inicie o desenvolvimento da cultura de bem-estar único. Posteriormente, né, com o aceite, com o interesse da equipe, a gente evolui para uma etapa de diagnóstico, onde a gente visita cada uma das propriedades interessadas, levantando os pontos críticos de perdas, para montar um plano de ação e adequação. Quando essa empresa, essa fazenda, né, ou essa indústria atinge o nível mínimo de conformidade para ter um ótimo bem-estar animal, ela pode aí sim receber uma auditoria de uma terceira parte, que é feita por uma empresa de segunda parte, que é a Kima WQS. Essa empresa aí faz a auditoria oficial e fornece a certificação para o consumidor, para a empresa auditada. E aí, depois com a certificação em mãos, a empresa decide a melhor forma de comunicar isso na mídia, que pode ser em um selo no produto, uma placa, uma comunicação de mídia. E ela vem abrindo portas até mesmo no acesso ao mercado. Então, a gente tem relatos de clientes que falaram assim: Felipe,
depois de eu ter essa certificação e colocar no meu anúncio, teve interesse de novos clientes que antes a gente nunca teve acesso. E a gente conseguiu ter melhores taxas em exportações desse produto. Afinal, quando a gente já demonstra o que a gente faz de bom, né, com uma certificação validada por um órgão internacional, a gente consegue ter mais confiabilidade no nosso trabalho. Não é uma demanda que a gente vai ter de um cliente que a gente vai ter que fazer, mas sim a gente já antecipa esse trabalho. Bom, você falou que a certificação pode ser multiespécie. Esses 150 itens têm diferença conforme a espécie? Alguns dos itens avaliados, eles convergem, são similares a todas as espécies, mas essa certificação, ela é uma certificação brasileira e ela é a única no mundo a se tratar de bem-estar único, tá? Então a gente usa um termo comum dizendo que é uma certificação abrasileirada, porque ela foi criada, né, desenvolvida por nós da MSD Saúde Animal do Brasil, com base na legislação internacional e adequações da legislação do Brasil à nossa realidade. E avaliando o que você conhece mundialmente aí na produção de proteína, como é que está o Brasil? Sim, essa é uma dúvida recorrente que a gente tem dentro do mercado e sempre uma curiosidade, né, em saber como está o nosso nível de bem-estar animal frente a outros países, frente ao mundo todo. E sem dúvida, o Brasil tem um dos melhores níveis de bem-estar animal, desde a criação até a indústria. Nos últimos 20 anos, a gente evoluiu muito forte, desde a preparação de instalações, adequações, legislações e capacitação das pessoas. Tudo começa sempre com uma boa educação. E a gente tem investido muito forte nessa questão de capacitação dos colaboradores, tanto em produtores, né, na questão de granja, transportadores, os condutores, motoristas fazem parte desse programa e toda a equipe da indústria. A gente tem hoje, cientificamente, os maiores artigos publicados dentro da mídia, fornecidos alguns pela Embrapa, que trazem uma relevância internacional para toda a nossa pesquisa, para a nossa produção e os ajustes que a gente vem fazendo na prática. E nos últimos anos a gente teve grandes avanços com a publicação de duas legislações de bem-estar animal aqui no Brasil, uma delas que abrange mais uma parte de campo, que é a Instrução Normativa 113, e outra delas que abrange mais a questão de abate humanitário, que é a parte de jejum, transporte e abate na indústria, que é a Portaria 365, mais focado realmente em suínos, mas que trazem a relevância do tema de bem-estar animal e a importância que a indústria e o governo vêm trazendo para nós mantermos um alto nível de bem-estar único, né, nesse setor. Para a gente encaminhar para o encerramento, Felipe, gostaria que você falasse sobre como é o ingresso nessa jornada. Esse programa de certificação Missão de Cuidar Bem-Estar Único, ele é um programa aberto, foi desenvolvido pela MSD, mas está acessível a qualquer produtor ou empresa que esteja interessado. Os custos são feitos de acordo com cada necessidade e necessidade de adequação das propriedades e instalações. Somente há um custo específico da questão da auditoria final, feito por uma empresa de segunda parte, que é onde a gente não se envolve. Por quê? Toda a jornada que eu comentei anteriormente, desde a parte de apresentação, diagnóstico, montagem de plano de ações e treinamentos, pode ficar dentro de um programa comercial da MSD ou feito por outras empresas. Já a auditoria final, a gente não se envolve nessa etapa em função de conflitos de interesse. Por quê? Como a gente já tem uma relação de cliente e consumidor entre as empresas, a gente não traria credibilidade ao fornecer um selo. Então, a gente deixa isso para uma empresa de segunda parte, a gente não se envolve nessa negociação. Muito bem, Felipe Dalla Costa, obrigada pela participação. Não sei se você tem alguma consideração que ainda queira fazer sobre esse tema. Thais, obrigado pela oportunidade. A gente está discutindo esse tema que eu sou um apaixonado, né? Já trago isso desde da minha formação acadêmica, no meu DNA, muito mais dizendo, né? A minha família já trabalha nesse tema e eu estou dando continuidade aqui. E parabéns pelo interesse em divulgar cada vez mais as boas notícias e as boas práticas que a gente vem trazendo dentro da produção de alimentos. Tá certo, obrigada. Na próxima segunda-feira, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul realizará um debate sobre a estiagem que atinge o estado e soluções para os produtores. A reunião contará com diversas entidades, parlamentares e o governador Eduardo Leite também é esperado.
Ainda na segunda-feira, diversas regionais da FETAG vão realizar mobilizações pelo interior, cobrando auxílio para enfrentar o endividamento. Produtores do SOS Agro apoiam a mobilização. A Granja na TV faz um intervalo, em seguidinha a gente volta. Até lá. Voltamos com a Granja na TV. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa na Ubra. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. A produção de mel no Rio Grande do Sul é realizada não apenas por apicultores profissionais, mas também por produtores de outras culturas e por pessoas que têm a prática como um hobby. A espécie de flor utilizada gera diferenças na textura e no sabor do mel gaúcho. Vamos conhecer um pouco mais sobre a apicultura aqui no estado. Uma prática ainda desconhecida do público em geral, mas famosa entre os apicultores, tem crescido muito no Rio Grande do Sul: a criação de abelhas sem ferrão. A meliponicultura, que é a prática da criação de abelha sem ferrão, no Rio Grande do Sul ela cresce cerca de 3.000% por ano. No Rio Grande do Sul hoje são cerca de 26 mil criadores de abelha sem ferrão. Tá? Abelha sem ferrão tu pode criar no fundo da tua casa, num apartamento, é usado muito para passivo ambiental, para compensação ambiental. As abelhas sem ferrão estão sendo muito protagonistas, sem contar que ela tem um papel de polinizar muito bem frutas e verduras e pode ser usado no manejo agrícola, estufa de morango, entre outros, e você pode continuar trabalhando ali até por o risco de não ter o ferrão. Fato também, que poucas pessoas sabem, a abelha com ferrão que a gente conhece, ela não é nativa do Brasil, ela é uma abelha introduzida. A nativa do Brasil é as abelhas sem ferrão. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, os indígenas já se alimentavam desses melis. Então, a maioria das espécies tem nome indígena: jataí, mandaçai, manduri. Então, é uma essência resgatada. E isso aconteceu muito pós-pandemia, onde se acendeu a luz da segurança alimentar. Então, as abelhas sem ferrão têm tido um protagonismo muito grande em questões de sustentabilidade. A apicultura gaúcha conta com a mão de obra de pessoas que também exercem outros trabalhos. Hoje, a prática da apicultura, a criação de abelha, ela é considerada um hobby, ou uma segunda renda, ou uma terceira renda que seja. Existem cerca, acho que de 5% dos produtores do Rio Grande do Sul tratam a apicultura como renda primária, na sua totalidade sempre uma secundária ou terciária. Hoje, o Rio Grande do Sul, segundo dados do início dos anos 2000, eram cerca de 30 mil criadores, mas a apicultura tem tido uma baixa com o passar dos anos, né? Ela é uma prática que envelheceu. Então, tu tem uma idade média do apicultor aí de 65 anos, 70 anos de idade. Além da redução de apicultores, as condições climáticas também têm atrapalhado a produção de mel no estado, que deve ter uma perda significativa neste ano. É um dos fatores que tem atrapalhado e dificultado a retomada, né, do setor. Como eu falei anteriormente, o período de excesso de chuva durante um período fez com que o ciclo das flores fosse alterado. E a falta de chuva, o estresse hídrico, faz com que a flor não consiga produzir néctar. Então, as abelhas não conseguem cooptar o néctar para fazer o mel, para produzir o mel. Então, isso tem atrapalhado muito, né? A gente tem tido muitos desafios, mas o Rio Grande do Sul tem tido algumas peculiaridades. Se a gente for para a região de fronteira oeste ali, né, e noroeste, o Rio Grande do Sul tem sofrido com a seca.
A região norte e os campos de cima da serra têm sofrido um pouco com excesso de chuva, a partir de 15 de dezembro. Isso é um fator que, por o Rio Grande do Sul ser um estado grande, esses intempéries, as adversidades às vezes são normais. É o que nós prevemos, que essas regiões que não estão sofrendo tanto com o estresse hídrico, tipo norte, noroeste, região da serra, pode conseguir ter uma safra normal, que isso vai ajudar no resultado total da produção do estado do Rio Grande do Sul, que por muito tempo foi o maior produtor de mel do país, e infelizmente devido às enchentes vamos ter que deixar se posicionar nessa posição e pegar uns postos abaixo. Mesmo assim, as 2 edições do Encontro Abelheiro que já aconteceram foram consideradas sucesso, e a projeção para o evento marcado para setembro é de crescimento. O Encontro Abelheiro, né, ele nasce em 2023, né, com uma ação conjunta da associação local e a iniciativa privada para promover a cadeia produtiva dos criadores de abelha. O Rio Grande do Sul é muito carente de ações, de eventos para o setor. Então, a gente projeta fazer um evento para cerca aí de 300, 400 criadores, e a gente tem um número de 3.500. Um número muito significante, ao ponto de a gente receber uma missão vindo da Argentina de criadores que queriam fazer um intercâmbio. Por quê? Porque na Argentina eles criam abelha, mas a abelha lá criada de ferrão, a abelha europeia, uma abelha totalmente diferente da que a gente tem no Brasil. No Brasil a gente tem Apis mellifera africanizado, e o universo das abelhas sem ferrão no Brasil é muito grande. Já na Argentina ele ainda é muito pequeno, né? Então, para a edição de 24, a edição 2 do Encontro Abelheiro, a gente já se prepara para que a gente possa ter uma maior estrutura. Então, a gente amplia as oficinas, palestras, um espaço gourmet, e também aumenta o número de expositores e traz pela primeira vez na história a agricultura familiar se conectando. A gente começa a entender que a maioria dos criadores de abelhas são oriundos da agricultura familiar. Então, a gente se alinha com a SDR, também com o MDA, e traz pela primeira vez um pavilhão da agricultura familiar para o Encontro Abelheiro. E aí a gente conquista, em 3 dias de evento, cerca de 14.600 criadores participando do evento. A gente entende que o evento como um todo tende a crescer. O espaço da agricultura familiar ele vai ser ampliado. Nós que agora, no mês de janeiro, fizemos um acordo com a FETRAF, o SDR, o MDA e a Emater, para a edição do Espaço Colmeia das Agroindústrias, como a gente batizou aqui no Encontro Abelheiro, é um espaço dedicado à agricultura familiar. Ele vai ser ampliado. O ano passado eram 20 agroindústrias, esse ano vai ser 40 agroindústrias. O encontro é um momento para o consumidor final ter acesso a novidades, mel, própolis e um espaço gourmet. Estimula o consumo do mel através da combinação com carnes, saladas, né? Você fazer uma carne de porco com mel é algo muito, muito gostoso, muito saboroso. Uma salada que você adiciona mel, você dá aquele sabor agridoce. Você aprender a fazer pratos. Ao mesmo tempo também nós temos oficinas de cosméticos, né, que ensinam a fazer mel e produtos usando mel, a cera e o própolis. Isso oportuniza uma nova geração de renda para as pessoas que participam e que vão estar vão estar consumindo subprodutos das colmeias, né, gerando uma cadeia produtiva. A gente também entende que os produtos são de boa qualidade, originário das abelhas, mas que eles precisam ser mais difundidos. O evento também é uma oportunidade para conhecer melhor as diferentes variedades de mel. A flor da soja, ela tem dado um mel de cor clara, de sabor leve, suave, e que tem conquistado vários públicos, principalmente o mercado americano, né? O mercado do mel tem passado por uma mudança. Tradicionalmente a gente ia no mercado e comprava só mel. Hoje não, hoje você consegue identificar a origem da florada, né? Então, para quem está nos assistindo nesse exato momento, o mel da abelha com ferrão, ele muda cor e sabor e odor segundo a origem da florada. Então, o mel da soja tem um sabor e uma coloração diferente. O mel de eucalipto, o mel de laranjeira, o mel de macieira. Já os méis das abelhas sem ferrão, o que muda o sabor e a textura e o odor é a espécie. Então, se for um mel de abelha jataí, ele sempre vai ser um mel de jataí padrão, né? Não importa a florada. Já nas apis, né, que são as abelhas com ferrão, a flor muda muito o sabor e a coloração. A terceira edição do Encontro Abelheiro acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro em Carazinho.
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou nesta semana um relatório mensal com dados de oferta e demanda mundial para o mercado de grãos. Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vamos lá comentar um pouco sobre os dados e o impacto do relatório de oferta e demanda divulgado esta terça-feira. Bom, começando com soja, veio ali um corte com relação à produção global da safra 24-25 e veio um corte anunciado de 3 milhões e meio de toneladas. 3 milhões oriundos da Argentina e meio milhão de toneladas oriundos do Paraguai. A surpresa, né, mantiveram ali basicamente os 169 milhões da safra brasileira e sem considerar nenhum corte, principalmente aí do sul do Brasil. Com relação aos estoques finais, também houve uma redução de 4 milhões de toneladas, 3 milhões de toneladas da Argentina e 1 milhão de toneladas do Brasil. Inicialmente, isso aí poderia ter algum impacto positivo nas cotações de Chicago, mas não foi isso que a gente viu. Inclusive, as cotações acabaram fechando em patamares negativos. No caso do milho, houve um corte de produção aí, né, da próxima safra de 2 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas vindo do Brasil e 1 milhão de toneladas vindo da Argentina. Do Brasil pode, né, muito por conta aí desse atraso das colheitas, que pode atrasar o plantio, está atrasando o plantio, comprometendo a nossa safrinha. Também houve um corte nas exportações, nas importações chinesas, perdão, e também na exportação do Brasil e também na exportação Ucrânia de milho. Houve também uma redução nos estoques finais ali, estimada em 3 milhões de toneladas, né, oriundos da China, e o contrato também em março acabou fechando em baixa. Então, basicamente, né, vieram com um corte de oferta de tanto milho quanto soja, mas o mercado acabou reagindo de maneira negativa. Isso também por conta dessa questão de demanda, né, principalmente se a gente for lá no caso da soja, a demanda chinesa se manteve ali estabilizada em uma estimativa de 109 milhões de toneladas. Agora, convido vocês na segunda-feira a gente conversar um pouco mais, passar para vocês um pouco mais durante o bate-papo com a Thaís, para tentar aprofundar um pouco nessa questão de demanda chinesa, essa produção brasileira e tudo mais. O que é interessante, né? Após a divulgação do relatório, ainda continua tendo queda ali durante a quarta-feira, e o milho, basicamente, hoje, né, durante sexta-feira, ele acabou conseguindo recuperar um pouco esse movimento de queda de terça, quarta e quinta. Já a soja, né, ficou ali basicamente no meio do caminho dessa recuperação. Então, vamos aguardar os novos patamares aí que podem influenciar no preço do brasileiro, que inclusive teve alguns ajustes de prêmio para tentar equilibrar essa queda oriunda de Chicago. Então, muito obrigado e um bom final de semana a todos. Na segunda-feira, o Gabriel Souza vai trazer a análise completa no quadro sobre o mercado de grãos. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente se encontra na segunda-feira. Um bom fim de semana para você.